Eu sou Kleber Gonçalves, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Semente aqui em São Paulo. Meu nome é Fabiano Mendes, eu sou pastor na Igreja Adventista da Nova Semente. Paulo deixa uma recomendação muito importante para os cristãos na carta que ele escreveu para Timóteo. E ele diz que a oração de intercessão deveria alcançar todo tipo de pessoas. E a lista de pessoas que ele apresenta inclui basicamente as pessoas de autoridade, as pessoas poderosas. E Paulo pede para que seja feito um trabalho de oração, porque Deus tem uma intenção com essas pessoas. Deus deseja que todos conheçam Jesus e sejam salvos. Por isso, trabalhar com pessoas em posição de autoridade, com pessoas poderosas, faz parte da missão que Cristo confiou à igreja. Quando nós contemplamos o mandato de Cristo a nós, de ir pregar a todos os povos, gentes, línguas e povos do mundo, sem dúvida alguma ele tinha em mente alcançar pessoas de influência, pessoas que através de quem são, através do trabalho que exercem, podem tocar a vida de diversas outras pessoas. E obviamente era uma preocupação de Jesus Cristo, alcançar pessoas como Nicodemos, por exemplo, como Zaqueu, pessoas de influência na sociedade, e nós como igreja não podemos de forma alguma colocar essas pessoas de lado. E obviamente precisamos de um caminho especial, um meio diferente de alcançá-los através do Evangelho Eterno, na maneira pela qual nós comunicamos. Para testemunharmos e para repartirmos o Evangelho com pessoas que estão em posição de autoridade, nós temos alguns desafios. O primeiro deles é porque muitas pessoas sentem-se intimidadas. O acesso a pessoas nessa posição, pessoas poderosas, não é tão simples. Obviamente, cada ser humano tem suas necessidades, suas ansiedades, suas dúvidas. E uma pessoa de influência, uma pessoa que exerce poder, é um ser humano como nós, só que pensa de maneira diferente. E o principal segredo a nós é alcançá-los através exatamente das necessidades. A necessidade de ter uma amizade, a necessidade de ser amado, a necessidade de ser compreendido. Orem por essas pessoas, porque Deus vai trabalhar. O processo do testemunho, o processo do discipulado, não é um processo puramente humano. Deus está totalmente integrado a esse processo. É um processo que parte do coração de Deus e nós vamos fazer parte desse processo. Então a oração é o primeiro passo. Cristo nunca fez acepção de pessoas. Ele, da mesma forma como se aproximava de pessoas simples, Cristo também se aproximava daqueles de influência e de poder. E, obviamente, ele sabia que pessoas dessa natureza, pessoas que têm essa influência, podem alcançar outras de maneira muito mais rápida. Razão pela qual Jesus Cristo dava uma atenção especial. Vemos o caso de Nicodemos, como já mencionei. Cristo separou um tempo especial, uma noite, para conversar com aquele homem. E sabemos através da história que Nicodemos foi um poderoso instrumento utilizado por Deus, um poderoso discípulo de Jesus Cristo, através da influência e do poder que ele exercia em suas mãos. Por trás da autoridade tem uma pessoa comum, a gente não pode se esquecer disso. E como todo ser humano, ele tem as mesmas necessidades. Olha o Código Aberto de volta na tela da sua televisão. A gente está nessa temporada de verão aqui falando sobre discipulado. Já estamos alguns programas juntos nessa temporada especial e hoje o nosso tema é discipulando os poderosos. O que a Bíblia fala sobre isso? De que forma o estudo de hoje pode impactar a sua vida? Como você é um discípulo e como pode fazer discípulos entre pessoas que têm poder? Será que é isso mesmo? A gente vai descobrir um pouquinho aqui no programa de hoje com os nossos convidados dessa temporada. Eu começo apresentando ele, pastor Felipe Tonasso. Olá, Leite. Olá, nossos amigos que estão aqui, você que está em casa assistindo. Mais uma vez, sempre, privilégio poder falar e aprender sobre Jesus com vocês. E ao lado do pastor Felipe Tonasso, ele, pastor Alberto Neri. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que eu já aprendi muito e a minha expectativa é que nesse estudo possa aprender mais e compartilhar isso com todo mundo. Você tem aprendido com a gente também? Tem aprendido também com a Bianca Oliveira, que está aqui ao meu lado. Isso, a gente que aprende todo mundo junto aqui. Cristo é que abre o nosso coração e a nossa mente para que a gente aprenda um pouco mais. É um privilégio estar aqui. E por último, pastor Kênio Marinho, que está elegantíssimo hoje. Pastor Kênio Marinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Ele ficou até sem jeito, encabulado. Vergonha, né? Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com vocês, por estar aqui no Código Aberto. Seja para você que está assistindo também, seja muito bem-vindo. É isso aí. Então,
Você pode interagir com a gente também no programa de hoje pelas redes sociais, nosso Twitter, @Código Aberto NT, nosso Facebook, Código Aberto. Fala com a gente, faça as suas perguntas, dê o seu alô, dê o seu abraço. E falando em abraço, eu já vou mandar abraço. E o meu primeiro abraço vai para a Nilza Domingues, de Itapetininga, cidade que eu nasci lá no interior de São Paulo, mas ela não está em Itapetininga, ela está em New Bedford, Massachusetts. É um estado difícil de falar nos Estados Unidos, Massachusetts, nos Estados Unidos, e assiste o Código Aberto de lá. Então um grande abraço para você, Nilza, e também o outro abraço vai para Campina Grande, na Paraíba, para o Diogo Reinaldo. Mais alguém quer mandar abraços? Eu quero mandar um abraço muito especial aí para um grupo de amigos aqui de São Paulo. A gente conviveu durante um bom tempo ali em Guarulhos, o Leandro, Parigiani e toda a família dele. Um grande abraço para vocês. Mais alguém? Eu quero deixar um abraço para minha tia Márcia e para minha tia Cida, que são duas grandes telespectadoras da TV Novo Tempo. Com certeza vão assistir isso daí. Um abraço para vocês. Olha só, um abraço então, tia Márcia e tia Cida, é isso? Isso mesmo. Um abraço para vocês. Mais algum? Tonasso, Bianca? Bianca hoje não tem abraço, Tonasso? Eu mandei tanto abraço, tô aqui pensando, quem que não recebeu, né? Mas eu sei de uma pessoa que não recebeu e assiste ao Novo Tempo, que é minha tia Railda. Ela assiste lá, eu nem lembrava que ela tinha a TV Novo Tempo. Aí ele falou da tia, eu falei, também tem uma tia que assiste. Então, Railda, o João, então Deus abençoe vocês. Um abraço do seu sobrinho. É isso aí. Se você tem o seu abraço para mandar também, fala com a gente pelas redes sociais, Twitter, Facebook, e mande o seu abraço. E agora a gente vai começar o nosso momento de estudo da Bíblia nessa temporada que fala sobre discipulado. E antes da gente começar, como sempre, vamos fazer uma oração. Pastor Kenio, pode orar para nós? Senhor Deus que está nos céus, mais uma vez estamos aqui todos reunidos, tanto nós aqui em estúdio, como também as pessoas que estão em casa, nos mais diferentes lugares, ouvindo e participando deste programa, reunidos com o desejo de aprender mais a respeito da Tua Palavra. Que o Senhor mais uma vez envie o Teu Santo Espírito para que juntos entendamos a Tua mensagem e pelo poder dos altos céus cumpramos ela na nossa vida. Pedimos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 E agora a gente vai contar com a nossa ajuda de sempre dessa temporada sobre discipulado, pastor Manolo Damasio, diretamente de Brasília, nossa capital federal, tem uma introdução desse tema para fazer para você que acompanha o Código Aberto de Verão. O Evangelho desconhece barreiras. Às vezes existem algumas, mas estão apenas no nosso imaginário. Nosso guia de estudo, a gente tem trabalhado alguns segmentos da sociedade e como a gente pode desenvolver um discipulado melhor, adaptado às necessidades e ao perfil de cada pessoa. Nessa semana a gente está vendo uma classe diferenciada, que são os poderosos do mundo. Jesus não negligenciou essas pessoas e nem tampouco rebaixou o seu nível e a sua norma para se adaptar a elas, mas teve uma abordagem sim específica. Inclusive, a gente pode vê-lo transitando na casa e no contexto social dessas pessoas, comendo com elas, se relacionando com elas. Porque Jesus tinha em mente que todas as pessoas têm necessidades reais que só o Evangelho pode suprir. E ao entrarmos em contato com essas pessoas, entendendo que alguns têm uma habilidade um pouquinho mais específica do que outras, a gente deve entender sim que essas pessoas têm coisas que só o Evangelho pode suprir. O dinheiro, a fama, a posição social não tem condição de atender algumas dessas necessidades que são intrínsecas a todos os seres humanos. Pois bem, existem duas maneiras de a gente poder se aproximar dessas pessoas poderosas. Uma é vivendo a vida que elas têm. Para isso, temos algumas pessoas que vivem esse contexto social. Mas existe um outro caminho que pode ser adotado, e a Bíblia também apresenta exemplos. Gente que servia, que trabalhava para essas pessoas, mas que por sua fidelidade demonstrou que o Evangelho tinha algo de muito valioso. Independente se você tem contato comum, porque esse é o tipo de vida que você tem, esse é o seu contexto social, ou se você tem contatos casuais por prestar serviço a essas pessoas, entenda, todas as pessoas precisam do Evangelho. Todas as pessoas estarão sob o juízo de Deus um dia. Tem necessidades reais, mas a nossa fidelidade pode testemunhar para qualquer outra coisa. O Evangelho encarnado pode ser uma isca para essas pessoas entenderem que nós temos algumas coisas que elas também precisam. Obrigado, pastor Manolo, mais uma vez pela sua ajuda, tanto para a gente aqui, tanto para você que está em casa acompanhando o Código Aberto na sua televisão.
Bom, e como a gente comentou, o tema então dessa semana aqui é Discipulando os Poderosos. E você pode estar se perguntando em casa, mas quem são os poderosos? São pessoas políticas? São esses os poderosos? São só os políticos? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vamos identificar quem são os poderosos, então, de acordo com a Bíblia. Em Mateus, vamos lá abrir a nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 7. Mateus 8, 5 a 7. A gente vai descobrir alguns poderosos da época de Jesus e talvez a gente possa até fazer uma lista de quem a gente poderia considerar como poderoso hoje em dia. Mateus 8, 5 a 7. Bianca, pode ler pra gente? Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas não apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então a história está falando aí que veio ao encontro de Jesus um centurião. Você está em casa, talvez nunca tenha ouvido isso. O que é centurião, rapaz? Não sei o que é isso. O que é centurião? Vocês podem me ajudar aqui? Centurião era o responsável, né, na guarda ali, romana, por 100 soldados. Daí o centurião. Exatamente. Então ele era um militar. Um militar. E eles eram poderosos, né? Esses homens, geralmente, homens que exercem influência, né, através do poder militar. Você tem aí também os políticos da época, né? Aquela questão dos fariseus, dos escribas, são pessoas que eram respeitadas. O próprio Nicodemos, que a gente falou na lição passada, era o maior dos fariseus, era o mais importante deles. Zaqueu, apesar de ser um exemplo não tão bom na Bíblia, era o maior dos publicanos. Então, pessoas influentes, pessoas que têm poder. Tá certo. Então a gente tem aqui, então a gente começou falando do centurião, a gente teria outros trechos para mostrar para você, mas a gente pode resumir aqui porque a gente tem no livro de Mateus alguns outros poderosos apresentados aqui, que seria os líderes religiosos, como você falou, Tonasso, que eram fariseus, escribas. Então eles tinham poder, né? Eles tinham influência naquela sociedade, não é? O Tonasso citou uma palavra legal, que é influência. Poder não está necessariamente ligado ao dinheiro, que foi até a lição passada que a gente falou aqui sobre discipulado de ricos e famosos. Então, o dinheiro traz poder, é claro, né? Uma influência legal, só que não necessariamente está ligado. A influência é que conta mais. Mesmo porque existem líderes populares que não têm poder, não têm dinheiro, mas têm poder. Então, acho que uma noção boa para a gente se situar sobre o que o nosso guia quer dizer quando ele trata dos poderosos é essa. É o grau de influência que essa pessoa tem sobre a vida dos outros. E geralmente de muitas pessoas, né? Não é sobre a vida de uma ou duas pessoas, é de um grupo bem grande. E aí a gente tem também aqui autoridades políticas, né? Fala de governadores, no caso Pilatos, Herodes, enfim. E aí, se a gente fosse fazer uma lista de hoje em dia, então, quem seriam os poderosos, é mais ou menos nisso que vocês estão falando, né? Pessoas que têm influência sobre muita gente. Então, de repente, pode ser um político também, mas pode ser um líder religioso que tem várias pessoas ali que seguem uma determinada denominação. É uma pessoa considerada poderosa também. A gente pode ter autoridades militares, como foi o caso do centurião. O que mais? Tem outros líderes que a gente poderia colocar? Pessoas na poderosas? atualidade, nós podemos colocar aqueles que são pessoas muito... são influenciadores ou formadores de opinião nas mídias sociais, pessoas aí que possuem grandes seguidores no Twitter, têm forte influência no Facebook, são produtores de conteúdo no Facebook. Então são pessoas que têm influência e por isso recebem dessas pessoas ou são conferidas a ela poder de opinião, poder de ação, poder de contração. Então... eu acho que um grupo especial que a gente não pode esquecer também é o pessoal que está no meio acadêmico. Existe muito nesse meio da pesquisa, doutores, pós-doutores, que eles influenciam muito gerações, né, com seus artigos, seus livros, suas teses. Então, é um pessoal que eu considero, nessa classe de hoje que a gente vive, um pessoal muito poderoso também. Isso mesmo, bem lembrado. Bem interessante. Agora, como é que Jesus se relacionava com essas pessoas? Já que a gente está numa lição que fala de discipulado, e a gente sempre está falando que discipulado é buscar imitar a Cristo e também ser transformado por Ele, etc. Vamos descobrir como é que Jesus se relacionava com essas pessoas para tentar trazer isso para a nossa realidade. Vamos primeiro entender como é que ele se relacionava, por exemplo, com líderes religiosos. Afinal de contas, ele vivia numa sociedade judaica onde, como a gente comentou algumas vezes, você que de repente já lê a Bíblia um pouco mais, vê que a vida religiosa
permeia todos os setores da vida de uma pessoa que vivia em Israel naquela época, né? Então, quer dizer, o líder religioso tinha um poder muito grande. Como é que Jesus se relacionava com essas pessoas? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Marcos 3, 1 a 6. Pastor Alberto? E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. O pessoal não gostava muito de Jesus aí, pelo jeito, né? Estavam conspirando para matar Jesus. Pastor Kenny? Uma coisa interessante que a gente vê aqui na relação de Jesus com os religiosos, era que Cristo era muito bem preparado. Cristo, ele entendia perfeitamente qual era o cerne de cada um dos textos, dos aspectos da lei. Então, na relação com os religiosos, pessoas que eram conferidas a ela poder eclesiástico, Cristo confrontava elas com a palavra, e sempre trazendo à luz da verdade daquilo que o texto gostaria ou queria dizer para eles. Então, o que me chama a atenção na relação com os religiosos é, para que haja uma relação saudável com eles, uma relação salutar, ou mesmo uma relação de esclarecimento, a primeira coisa que como discípulos devemos ser ou estar é preparados na palavra de Deus. Fica claro para mim também que Jesus não tinha uma preocupação em agradar os poderosos. Isso é ele não tinha né? compromisso com o poder. Exato. Ele tinha compromisso com a missão, com as crenças, com o ideal dele. Jesus e pode ser tentador isso, né? Você vê uma pessoa poderosa, opa, eu quero o favor dessa pessoa, vou me curvar às necessidades ou as coisas que ela quer que eu faça, ou algo do tipo. Jesus não fazia isso, Exato, né? Jesus não se intimidava com o poder. Não era porque aquela pessoa era poderosa, influente, ou sei lá o que ele deixava de fazer essa pessoa refletir. Deixava de conversar com essa pessoa, de tentar mostrar para ela o caminho que estava certo, né? Ele tinha uma consciência muito plena de que toda autoridade, todo poder vinha do alto. Então um diálogo bem marcante que ele teve com Pilatos, né? Ele fala, essa autoridade que foi dada a você, hoje você exerce essa função aqui porque meu pai quer. Né? Então ele tinha essa noção fazia dele alguém independente de relações de poder. Ele queria trazer sempre à luz um poder maior, ele sempre dizia, o meu reino não é desse mundo. Então os poderosos desse mundo nunca afastaram Cristo e também nunca amedrontaram Cristo de maneira que ele não pudesse lidar com eles. Muitas vezes acontece conosco. E Cristo, acho que o interessante dessa lição é que ela vem trazer o exemplo. Nós precisamos trabalhar com essas pessoas. E que elas tenham convicção de que esse poder que elas têm veio também do Pai. Agora, um ponto interessante desse contato de Jesus com os líderes religiosos, e a gente vê durante a história que a maior parte deles não gostava de Jesus, se sentia ameaçado por ele, etc, queriam até matar Cristo. O nosso guia de estudos fez uma pergunta que eu achei interessante. Porque a gente olha hoje em dia para essa história de Jesus, né? E vê a relação com os fariseus e fala, olha só, que horror esse pessoal. Jesus só estava querendo mostrar o bem e eis com o coração duro. Rapaz, esse pessoal era dureza mesmo, a coisa era brava. E o nosso guia de estudos faz a seguinte pergunta. É muito fácil para a gente hoje olhar para trás e a gente ficar espantado com a cegueza espiritual e a dureza desses homens, desses líderes religiosos. Mas como é que de repente a gente pode ter a certeza de que ao buscar proteger alguma coisa que a gente não quer abandonar, a gente não se fecha para uma luz maior precedente de Deus também, assim como aconteceu com esses fariseus? Porque é fácil a gente olhar para essa história dos fariseus e a relação deles com Jesus e falar assim, esses caras estavam fazendo errado. Será que a gente pode não estar fazendo a mesma coisa em relação a verdades que Jesus queria mostrar e a gente não está vendo por conta de alguma coisa, alguma vontade nossa que pode estar obscurecendo a nossa visão? Você tocou num ponto importante que é o seguinte, às vezes a gente olha para fora, nunca para dentro, né? Não olha para o nosso próprio umbigo. E às vezes esses poderosos somos nós.
pessoas que estão tentando influenciar outras pessoas, até dentro da nossa comunidade religiosa, que é fazer a pessoa pensar como a gente. Não, você está errado, não é assim que faz, você tem que me seguir. Não, você está errado, não é assim e tal. Impondo as coisas. E o poder dentro da igreja, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade cruel. É uma realidade cruel, mas precisa também ser trabalhada. Tem uma frase famosa que diz, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Que a cadeira muda a pessoa, né? O caráter. Que o poder não transforma, revela. Exatamente, ele revela. Então Jesus, ele na verdade, ele usava o poder como uma ponte. A autoridade com que ele falava incomodava aqueles homens, né? Quem é esse que fala com autoridade? Aliás, com que autoridade fala essas coisas e com que autoridade faz essas coisas? Essa era sempre a questão. Então o poder, na verdade, para Cristo era uma ponte, para o poderoso era um empecilho. Olha só, a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Código Aberto, hoje falando sobre discipular os poderosos, que podem ser pessoas que estão próximas a você ou pode ser você mesmo. Fica ligado aqui no Código Aberto e voltamos já. Estamos de volta no Código Aberto, na tela da sua TV, temporada de verão, hoje falando sobre discipular os poderosos. E no último bloco a gente falou do poder que os líderes religiosos têm e de como é importante estar atento para não cometer talvez o mesmo erro que os líderes religiosos cometeram na época de Jesus. Porque Jesus era o cumprimento de todas as profecias que eles guardavam sempre e não viram a verdade na cara deles. E você até usou uma frase interessante no último bloco, você pode repetir para aí? É digno de twittar, né? Hashtag... dá título de livro. Não, eu falei Exatamente. assim, que o poder para Cristo era ponte, ele usava como ponte. E para o poderoso era um empecilho. Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, quando a gente tem um diálogo com o centurião, Cristo usa o poder e a autoridade como ponte de aproximação. Por quê? Ele vem falar em questão de poder. Tu podes. Eu também tenho homens que eu tenho autoridade, se eu mando, eles fazem. Então, usa também a autoridade. Ali, aquele poderoso se rendeu à fé e à autoridade de Cristo. E falou, vamos fazer esse poder virar ponte. Os fariseus e alguns religiosos e outras pessoas representadas faziam do poder um empecilho, onde a questão não era, me ajuda com o teu poder, ou então, eu também tenho, o senhor também tem, e o teu é maior. Não, eles faziam assim, olha, com que autoridade fazes isso? Então, quando você coloca essa postura, isso começa a ser empecilho, né? Para que o poder de Deus atue em você. É a mesma questão, Leide, que a gente falou na questão dos comuns e dos poderosos também, dos ricos. É a autossuficiência, né? É sempre Deus tentando trabalhar o teu ego, quem você é de verdade, né? Então, essa questão. A Bia quer comentar alguma coisa sobre isso? No intervalo a gente falou... Não, o que você falou tá certo. Eu lembrei justamente dessa palavra, autossuficiência. Deus sempre tentando diminuir a gente, né? A gente sempre quer ter poder, sempre quer conquistar as coisas, sempre quer ter dinheiro, sempre quer ter status, sempre quer ter tudo. Mas Jesus não quer isso pra gente. Ele quer ser na nossa vida, né? Ser tudo, Exatamente. Eu acho que essa é a diferença. Bom, a gente falou um pouco então da relação de Jesus com os líderes religiosos. Agora, tinha um outro grupo que ele se relacionava que também tinha poder, que eram os líderes políticos. Abre a sua Bíblia agora em João, capítulo 19, dos versículos 8 a 12. João 19, 8 a 12. Talvez você seja um líder político, está assistindo o Código Aberto e quer saber como é que Jesus se relacionava com pessoas que são como você, que tem uma influência muito grande e um poder muito grande sobre um bom número de pessoas no seu município, no seu estado, no Brasil inteiro, enfim, em qualquer parte. Alguém pode ler para a gente? Pastor Kenny, pode ler para a gente? João 19, 8 a 12 diz assim: Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: De onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: Você não vai falar? Não sabe que tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: Se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Fica claro nesse trecho aí que Pilatos teve uma escolha, né? Ele
tinha a escolha de libertar Jesus ou de não libertar Jesus. E aparentemente, pelo que conta aí, ele ficou em dúvida. Opa, eu tô vendo que esse homem aqui ele não tem culpa nenhuma, ele não merece morrer não. Mas é que se eu não atender o apelo popular aqui, eu vou perder o meu poder, vou perder o meu status. Que é quando o poder se torna um empecilho. Exatamente, é a tua frase. E aí tem uma citação do nosso guia que fala assim: como Jesus teria se alegrado se Pilatos, Caifás, que era o sumo sacerdote, Herodes e outros entregassem o coração e se arrependessem. Teimosamente eles rejeitaram seus apelos, insensivelmente ignorando o convite final para a salvação. E a história é meio triste em relação ao centurião, né? O centurião tem um momento feliz ali, né? Ele fala: Jesus, eu preciso da sua ajuda. Ele era uma pessoa que tinha poder e deixou Jesus ajudá-lo. Mas aí no caso desses líderes políticos aqui, Pilatos principalmente, ele teve a chance de fazer uma coisa diferente, tomar partido por Jesus, e ele não escolheu isso. É uma realidade muito triste, que pode ser a realidade de gente que está assistindo a gente em casa, né? Hoje a gente, às vezes até um político, uma pessoa muito influente aí nessa área, pode estar assistindo o Código Aberto nesse momento e fala assim: puxa, eu realmente tenho essa questão da comoção popular ou da petição popular e as coisas de Jesus. Eu quero ser um cristão, eu quero ir à igreja, ser uma pessoa normal, comum, mas eu também tenho esse lado. Às vezes eu preciso, né, atender esse meu lado, esse setor político, essa área que eu estou trabalhando. Aí eu pergunto: é possível? É possível conciliar essas duas coisas? A política, o setor público, atender ao clamor da população e a religião? O político pode ir à igreja? Ele pode trabalhar normalmente e seguir a Jesus? A gente tem vários casos no Brasil mesmo de pessoas que são líderes religiosos e também são políticos. E aí pode surgir a dúvida: é possível fazer isso? Como é que fica? Essa mistura de autoridades política e religiosa, o relato que a gente tem histórico é que ela normalmente não é positiva. É isso que a gente percebe. O que não quer dizer que ela também não possa ser usada de uma maneira positiva, que ela não possa produzir um efeito benéfico para a sociedade. Eu acho que para se colocar um critério para se dividir isso, é importante que a pessoa que seja ela um político ou seja um religioso, ele saiba respeitar a outra esfera do poder e saiba diferenciar as coisas, porque nem todas as pessoas da sociedade são religiosas. Então, um político que ao mesmo tempo é religioso, ele tem que respeitar essa classe de pessoas. E o contrário também, um político não religioso, ele tem que entender que os religiosos também fazem parte do povo a quem ele tem que servir. Coisa, pode falar, Bento, depois eu falo. Sabe por que eu citei isso? De tentar seguir a pessoa, se é possível a pessoa estar na política e ser um religioso, ser um cristão, porque, pelo menos é a realidade do nosso país, gente. A gente entende, não vou estar mentindo aqui, dizendo que é complicado essa questão de política aqui. É corrupção, escândalo, enfim. A pessoa que se envolve com esse setor, ele tem alguns problemas, tem um momento ali que ele precisa escolher. Eu acho que não só no Brasil, qualquer lugar do mundo, generalizado. Né? Estou falando assim de uma realidade que é mais conhecida para a gente, mas isso é generalizado, não é só o Brasil que é corrupto. Mas eu acho que é possível, mas a pessoa vai ter um momento que ela vai precisar escolher. Né? A partir do momento que a política interfere ali, ou vai interferir na sua vida particular com Cristo, vai afetar o seu relacionamento, aí eu acho que é o momento dele dar uma refletida. Tanto é que a gente tem bons exemplos de pessoas que andavam com Cristo e eram líderes políticos, só que é o que você falou, eles não se deixaram levar pelo clamor popular ou enfim, mudaram seus princípios. A gente tem o caso de Daniel, que era um dos principais, José, se tornou um dos maiorais do Egito. Esther, então o próprio rei Davi, que era o líder da nação. Então é possível fazer isso desde que você entenda que o poder vem de Deus, que você não é autossuficiente, apesar de toda a influência que você tem, e também não mudar os seus princípios por conta de clamor popular ou seja lá o que for, né? Os reis de Israel são a maior evidência disso. Enquanto eles estavam com o coração em paz com Deus, dava tudo certo. No momento em que eles se afastavam, aí começava a complicar a situação. Uma das coisas atrativas e complicadas do poder é porque você recebe poder para melhor servir. E quando você passa a utilizar o poder para melhor ser servido, então você tem um sério problema nas mãos. Então, quando Deus decide dar poder a alguém, Ele dá a essa pessoa uma
tremenda ferramenta para servir melhor os outros, servir melhor a sociedade, servir melhor a Deus. Isso nunca pode sair da cabeça daquele que tem um grau de influência sobre outros. Ele recebeu aquilo de Deus, foi conferido isso a ele para que ele possa servir melhor. Em relação à política, Jesus foi muito claro: dai de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, você precisa ter respeito às autoridades. Não é porque, por exemplo, a nossa realidade aqui é corrupta, só de escândalo, que a gente não tem que respeitar as autoridades. Vai além. Cristo pede, e Paulo também nas suas cartas, para que oremos pelas pessoas que estão no poder. Essa relação do cristão, lembra que a gente falou de oração? Lá nas primeiras lições, orar pelos poderosos, é só por meio desse movimento de corações abertos para o discipulado de Jesus que a gente consegue se submeter a esse poder, desde que ele não questione nossos princípios, né? Que toda autoridade que se coloca acima da autoridade de Deus em nossa vida, ela pode ser sim subjugada, né? Nós como cristãos, mas até lá Deus deixou o exemplo, né? Sigam esses homens e orem por eles também. Agora, uma coisa interessante que o pastor Kenny falou, eu achei interessante, que é o seguinte: ele falou assim, quando Deus te dá poder, é para que você possa usar o poder em benefício dos outros e não em benefício de você mesmo. Grande poder traz grande responsabilidade. Exatamente. E aí você está em casa e pode ter essa influência, né? Como a gente está falando, porque poder é influência. Você tem a possibilidade de mudar o pensamento de muitas pessoas, de interferir diretamente na vida de algumas pessoas. E como é que você tem lidado com isso? E a Bíblia tem um caso claro aqui de como uma pessoa usou seu poder político, inclusive, em relação a outras pessoas e pôde servir a outras pessoas. O pastor Tonasso citou um pouco dessa história. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 8, capítulo 8, versículos de 8 a 12. Mateus 8, de 8 a 12. É a história do centurião que a gente falou aqui e de como ele pôde usar esse poder dele. Antes de ler, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos a ler esse texto e vamos ver como você que tem poder, tem influência, pode usá-la em favor de fazer discípulos e também como é que você, de repente, pode ser uma testemunha de Cristo perante pessoas poderosas. Será que você tem medo disso? Não me sinto à vontade para falar com pessoas que têm poder. Eu tremo, eu acho que eu não estou preparado. Será que Deus pode te usar mesmo assim? Fica ligado no Código Aberto, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Código Aberto de Verão de volta aqui na TV Novo Tempo, hoje falando sobre discipulado de pessoas poderosas. A gente terminou o último bloco, a gente ia ler a história do centurião mais uma vez, que a gente, até parei você no meio, né, Bianca? Você falou assim, é por aqui mesmo que para? É isso aí mesmo. E a gente vai continuar essa história, porque o centurião, se você não lembra, o pastor Tonasso falou, ele era um líder militar e ele cuidava de 100 pessoas ali, né? 100 soldados estavam submissos a ele. E aí acontece que um dos soldados dele não estava muito legal, estava passando mal ali, devia estar doente, etc. E ele procurou a Jesus. E aí, quando ele procura Jesus, ele fala assim, Jesus, você não precisa nem... Bom, vamos deixar a Bíblia falar? Mateus capítulo 8, versículos de 8 a 12. Mateus 8, 8 a 12. Pode ler para a gente, Alberto? E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Continue até o 12. Até o 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Interessante nessa história, porque é o que o pastor Kenny falou no outro bloco, no bloco anterior, que ele falou assim, essa é uma pessoa que tinha poder e usou o poder dela em benefício dos outros, não em benefício de si mesmo.
né? Ele estava com das pessoas ali, um dos soldados dele, que não estava legal, e ele podia ter falado, se vira aí, mas não, ele se preocupou e usou o poder dele para, de alguma forma, chegar até Jesus, mas ele não falou para Jesus, vai lá, faz o que eu estou te mandando. Ele chegou com humildade e falou assim, Senhor, eu tenho poder, mas eu não tenho poder sobre essa doença. A chave é que eu não sou digno, ele fala. Ele não eu não sou digno. Quando ele entrou assim, já ganhou Jesus. Quando a pessoa ela tem a exata noção de que o poder não lhe confere estar acima, mas a ter melhores condições para oferecer um melhor auxílio, então a pessoa tem nas suas mãos um poder que abençoa, um poder que transforma, um poder que hiperdimensiona. Eu acho interessante que na Constituição americana existe um parágrafo em que diz que quando a pessoa assume o cargo de presidente, ela está abaixo do cidadão. E quando ela sai da presidência, ela então assume a posição do cidadão. Interessante isso, não é? A pessoa mais poderosa do mundo, quando assume esse poder, recebe esse poder nas mãos, ela está abaixo da pessoa mais comum do mundo. Ou seja, o poder ele deve sempre servir como um reconhecimento da autoridade que Deus nos confere, acima de tudo, para abençoar a outros. E isso fica claro. Você quer a pessoa que tinha mais poder do que Jesus? Você quer uma pessoa que serviu mais do que Jesus? E como discípulos isso fica muito claro para a gente. Quanto mais poder você tem, se você quer ser um discípulo de Cristo, mais você precisa servir. Aí, inclusive, nessa questão do líder militar aqui, do centurião, tem uma citação do nosso guia de estudos que fala assim: quão surpreendente é que esse homem de poder e influência pudesse mostrar tão profunda fé, enquanto muitos que tinham muito mais vantagens espirituais, ou seja, tinham mais conhecimento espiritual, menosprezavam Jesus. Então é muito interessante isso, né? Não, para Deus, a Bianca tocou numa história, a gente nem comentou dela. Você falou da questão da autoridade, quando ele é questionado em relação a César, a moeda, né? Aquela história é marcante. Essa história é emblemática para mostrar como que para Cristo o que importa para ele não é esse poder humano e o que ele espera de nós. Ele faz uma pergunta e diz assim: é lícito pagar imposto para César? Se ele dissesse que sim, ele é traidor do império. Se ele dissesse que não, também. Né? Os judeus estavam ali, os romanos, os herodianos. Então ele fala assim: de quem é a imagem que está na moeda? Então alguém diz, é de César. E aí ele dá aquela frase famosa: é a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente não se pergunta: o que é de Deus? O que é de Deus? Se aquele homem fala, tá, então o que é de Deus? Sabemos o que é de César. Exato. E o que é de Deus? É como se ele perguntasse assim: ok, de quem imagem que está em mim? Você foi feita a imagem e semelhança de Jesus. Então, assim, como se ele dissesse: o que é passageiro, o que tem a ver com o poder dessa terra, continue por aqui. Agora você eu quero inteiro. Então, essa relação que Cristo estava com o poder fica específica nessa história. Ele fala: você foi feita a minha imagem, eu quero tudo. Eu quero tudo. Quando ele trava relações com pessoas poderosas, ele trava nesse sentido. Ele fala o seguinte: olha, ok, você tem muita autoridade. Nicodemos vem lá falando assim: com que autoridade faz isso? Você pode ser mestre. Ele fala: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ou seja, eu quero tudo, eu quero que você nasça de novo. Essa ideia de discipular servindo com responsabilidade é olhar para as pessoas como nós, mas que também carecem de salvação. Agora, um outro ponto que eu queria colocar, eu falei antes da gente ir para o intervalo no último bloco, é o seguinte: de repente a gente tem gente que está assistindo a gente em casa e fala assim: eu quero fazer discípulos entre pessoas que têm autoridade, né? Entre pessoas poderosas. Talvez você tenha poder, tenha influência e quer fazer discípulos entre essas pessoas também, entre esse grupo que talvez você faça parte, mas às vezes você pensa assim: eu não tenho capacidade para isso, eu fico meio constrangido. Até o nosso guia de estudos fala assim: você já sentiu medo de testemunhar para pessoas importantes, como seus professores, você falou, questão acadêmica, médicos, que são pessoas que têm uma influência também, aqueles que governam sua cidade, líderes religiosos, etc. Você alguma vez já sentiu que não era qualificado para fazer isso? E a pergunta que a pessoa pode estar em casa é a seguinte: Deus pode me usar? Mesmo eu tendo medo, eu estou com vontade, mas eu não acho que eu não sei nem o que falar. E agora, o que eu faço? Eu posso falar? Eu estou com essa vontade no meu coração, mas eu não estou muito certo que eu vou conseguir fazer isso. Tem como? O discurso de Paulo diante do rei Agripa é um grande exemplo disso. Eu acho impressionante. A
A relação de Paulo com o rei Agripa ensina muito para nós hoje na relação com os poderosos. Uma coisa muito marcante na relação de Paulo com o rei Agripa é que em todo momento Paulo procurou ser sincero. Paulo foi muito sincero, ele foi muito aberto com o rei Agripa. O rei Agripa ficou tão impressionado com a clareza de Paulo em relação a quem ele acreditava, no que ele acreditava, e a sinceridade dele nisso fez com que o rei Agripa, por um momento, se movesse de onde ele estava. Eu acho que uma coisa muito importante na relação com os poderosos é você sempre se pautar pela sinceridade. Abrir com ousadia, com coragem e falar sempre olho no olho. Você não tem que querer impressionar a pessoa, não há necessidade nenhuma. Seja você mesmo. É deixar claro assim, o meu interesse aqui não tem a ver com o seu poder. Tem a ver com a tua salvação. E nem se deixar impressionar pelo poder da pessoa. Isso mesmo. Porque, retomando o exemplo de Cristo, a autoridade dos homens para ele, embora ele reconhecesse, embora ele soubesse a fonte dessa autoridade, mas não mudavam o comportamento dele. E isso também não quer dizer que você, só porque você tem as suas convicções, você tem que desrespeitar as pessoas. Sim. Né? Respeitando, mas sem se intimidar com isso. E vamos lembrar também no comecinho da nossa temporada aqui, quando a gente estava falando que Jesus transformou o ordinário em extraordinário, né? Então as pessoas comuns, não, mas eu sou comum, como é que eu vou falar com aquele político, com aquele professor? Como? Bom, Jesus faz isso sempre. Como é que ele transformou discípulos que eram pescadores ali, comuns, viviam daquilo, e pessoas que transformaram a história do mundo? A própria Bíblia fala isso. Ele fala, quando vocês forem colocados perante autoridades, tribunais, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito falará em vós. Então, isso fica tremendo esse texto de Cristo, porque for colocado em xeque, não se preocupe, eu estou do teu lado, eu quero salvar contigo. André, tem um versículo, pode falar, pastor. Só para concluir essa pergunta desafio que você lançou, o guia de estudo também faz dá uma sugestão bastante pertinente para aqueles que são tímidos, para aqueles que que se sentem desajeitados para conversar com os poderosos. Ele diz assim: comece orando por eles, comece orando por estes, ore com o seu chefe no trabalho, ore com o dono da sua empresa, ore por ele, e num segundo momento ore com ele. Eu achei interessante, nós estávamos conversando aqui antes das câmeras serem ligadas, e o pastor Tonasso contou uma experiência dele ter ido orar com o vereador. Ele tinha uma pessoa conhecida que era vereador da cidade, e ele foi lá, orou com essa pessoa, ore com o juiz, ore com o promotor. Sempre surpreendente e tocante para eles. Bastante. Eu quero terminar esse momento, a coisa vai correndo aqui no nosso momento de discussão, com um verso bíblico, que está em Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 10. Jeremias era uma pessoa que queria ser um discípulo como você, ele era um profeta, mas quando Jesus o chamou, ele não se sentia muito capacitado para realmente estar em frente a reis, a outras pessoas, e ele falou: Senhor, eu não vou dar conta do chamado aqui não. Talvez seja isso que você esteja sentindo no seu coração, mas Deus vai falar com você agora por meio desse verso. Eu quero que você possa ler para a gente, Tonasso, Jeremias 1, 4 a 10. Assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Depois estendeu a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Mesma coisa que Cristo disse: o Espírito vai falar em vocês. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre reinos, tá vendo? Para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificar e para plantar. Deixa muito claro que a gente é instrumento, exatamente. Né? Eu não sei você em casa, mas eu fiquei arrepiado ao ouvir esse verso. É Deus falando no meu coração e no seu coração. Não tenha medo, Ele vai te usar. Ele tem poder para isso. E se você permitir, você vai fazer discípulos entre pessoas poderosas. E esse discipulado vai fazer com que um grande bem, um grande milagre possa acontecer na vida de centenas, milhares, milhões de pessoas. Pastor Alberto Neri tem uma mensagem para o seu coração. Você acabou de acompanhar essa nossa conversa sobre como discipular os poderosos. O exemplo de Jesus
É o melhor que nós temos, a sua postura de respeito, mas ao mesmo tempo sabendo que ele deveria se submeter a uma autoridade maior do que as autoridades da terra, que era a autoridade do Pai. Por outro lado, talvez você seja uma dessas pessoas a quem Deus permitiu que tivesse poder. E vale a pena você lembrar que você tem uma alta responsabilidade, que é de usar essa influência para o bem das outras pessoas. E nessa hora eu quero convidar você para orar. Seja você uma dessas pessoas poderosas, ou seja você uma das pessoas que é convidada a testemunhar aos poderosos, orar para que Deus nos capacite para essa missão. Feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus, aonde você estiver, e nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós conversamos sobre a Tua Palavra e nós observamos o exemplo de Cristo, que ao se dirigir às pessoas poderosas dessa terra, sempre teve a preocupação em levá-las aos pés do Salvador e do nosso Deus. E nós também temos muitas pessoas pelas quais nós queremos orar, porque são pessoas na posição de responsabilidade, que o Senhor as capacite e que o Senhor faça delas instrumentos de bênçãos aos outros. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você tem poder, use esse poder para servir, não para fazer a sua vontade e subjugar outras pessoas. E se você quer fazer discípulos entre pessoas poderosas e não se acha capacitado, eu vou te lembrar mais uma vez o que Deus falou hoje aqui para você no Código Aberto. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Que Deus possa usar você para transformar vidas, que você possa ser um instrumento para que o poder que só vem dele possa fazer a diferença para muita e muita gente aqui nesse planeta Terra. O Código Aberto dessa semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá! Dizem por aí que eu vou ganhar uma mansão e da janela vai ter vista para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. O tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre jovem eu serei. Na minha pele não mais marcas haverão, dizendo há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que sou feliz, não vai mudar. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas às canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Dizem por aí que lá eu posso até voar. Vou viajar na imensidão do céu azul,
eu vou brincar até cansar e me perder no infinito. Eu também sou. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas às canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar.